Olá, pregadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender 5 versículos fáceis para você explicar e aplicar quando você ganhar uma oportunidade. Você que tem medo de oportunidade porque não sabe explicar e aplicar, esse vídeo vai te ajudar, tá certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei e também de comentar, tá certo? Mateus capítulo 11, o versículo 28, né, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o primeiro passo é você explicar o que o capítulo 11, né, tá querendo dizer. Então, já está aqui para facilitar a sua vida. Jesus convida aqueles que estão sobrecarregados com as dificuldades da vida ou peso do pecado. Ele oferece descanso para a alma. Então, através desse texto, o que é que a gente aprende? Qual seria a aplicação? É que o descanso é uma metáfora, tá? Para a salvação, paz espiritual e a liberdade encontrada em Cristo. Então, é isso que o versículo 28 está nos ensinando. Então, qual seria as lições práticas que você pode aplicar na vida da igreja? É que você pode aproveitar esse versículo para convidar as pessoas a entregarem seus fardos a Jesus. Você também pode explicar que o alívio de Cristo não significa ausência de problemas, mas uma paz que ultrapassa o entendimento, né? E você pode explicar Filipenses 4 e 7, que é justamente a paz que ultrapassa, né, o entendimento. E também você pode chamar para uma reflexão. O que você está carregando que Jesus pode aliviar hoje? Então, quem está ali ouvindo tem inúmeras coisas que estão o sobrecarregando. E através desse texto ela vai entender que Jesus é o descanso e ela precisa depositar, entregar esse fardo ou esse peso. É um versículo excelente, muito fácil de explicar e eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado através da sua vida quando você explicar e aplicar esse texto. E o segundo versículo é Salmos 46 e o versículo 1, muito conhecido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Qual é a explicação desse verso? É que este salmo foi escrito em tempos de crise e guerras, destacando a soberania e proteção de Deus. Esse texto vai nos ensinar, né, que Deus é descrito como um abrigo seguro e sempre disponível, especialmente nas dificuldades. Então, quais são as lições que você vai abordar nesse texto de forma prática na vida da igreja? É que nós devemos encorajar os ouvintes a confiarem em quem? Em Deus, como a sua segurança em meio às tribulações. Então, toda igreja, todo cristão, ele passa por tribulações. Já o verso 1, né, do Salmo 46 já explica isso, que Deus é socorro, que Deus é fortaleza e refúgio para aqueles, né, que creem, que confiam na sua proteção. Você também pode reforçar que ele não está distante, né? Ele não é um Deus de longe, mas também de perto, mas ele é presente em cada situação. Você também pode ilustrar exemplos práticos da vida cotidiana, né? Como o livramento que Deus nos dá no nosso dia a dia. Então, Salmos 46 é muito excelente, é muito maravilhoso para você explicar e aplicar em sua oportunidade. O terceiro versículo é João capítulo 13, o versículo 16. É um texto também muito conhecido dos irmãos, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o contexto? Como eu vou explicar? Explique que Jesus estava explicando, né, a Nicodemos o plano de salvação, mostrando a profundidade do amor de Deus. Ou seja, qual seria a aplicação? É que o coração do evangelho, né, revelando a graça de Deus ao oferecer seu filho como sacrifício. Então, quais as lições práticas que você pode abordar em relação a João 13,16? Devemos ressaltar o amor incondicional de Deus por cada pessoa. Explique que a fé em Jesus é o único caminho para a vida eterna. Se você tiver num culto evangelístico, não se esqueça de
fazer o apelo, né? Qual é o apelo? É quando a gente faz esse convite para todos aqueles que estão ali presentes virem a crer em Jesus, tá bom? Então, João capítulo 13, o versículo 16, é um texto maravilhoso para você explicar e aplicar na sua igreja, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu gostei e também de comentar o que você está achando desse vídeo. O quarto versículo é Filipenses capítulo 4 e o versículo 13, que é muito conhecido e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Agora, preste bastante atenção aqui. Nesse contexto, né, do capítulo 4, Paulo descreve ou escreve aos filipenses compartilhando sua experiência de viver em contentamento, seja na abundância ou na necessidade. Então, o que é que o texto me ensina? É que esse versículo, ele não significa que podemos fazer qualquer coisa, mas que pela força de Cristo podemos enfrentar qualquer situação. É esse cuidado que você deve ter quando for explicar Filipenses 4 e 13, né? O texto não ensina que podemos receber ou fazer tudo o que vem na nossa mente, mas o texto, é claro, é viver em contentamento, que seja em abundância ou necessidade, tá bom? Lições práticas. Explique que a força de Cristo é suficiente em todas as circunstâncias. Você também pode, como isso se aplica na nossa vida diária, né? Enfrentar desafios no trabalho, família, no ministério. Então, temos várias situações que esse texto realmente se aplica no nosso dia a dia. E também você pode perguntar: você tem confiado na força de Cristo ou em sua própria força, né? E isso muitas vezes acontece conosco. A gente quer confiar na nossa própria força e é aí que a gente percebe que o erro está aí, dá errado, né? Mas o texto nos ensina que devemos confiar na força de Cristo. E o último versículo também é Salmos 37, o versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Explicação do contexto. O salmista incentiva a total confiança em Deus em oposição à ansiedade e ao medo. Explicação da aplicação, né? Esse versículo ensina a entregar o controle de nossas vidas a Deus, confiando em sua soberania. Quais são as lições práticas desse texto? É que esse texto ensina, né, a importância de confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos. Você também pode ilustrar com exemplos bíblicos, né, como Abraão, que entregou Isaac, e também outros testemunhos. Encorajem a igreja a refletir que áreas da sua vida você precisa entregar a Deus hoje. Então veja como é importante a gente pegar o texto, explicar e aplicar na vida da igreja. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários: eu serei um pregador da palavra de Deus, tá bem? Se você tem alguma sugestão de versículo ou de texto que quer aprender, explicar e aplicar, também coloque aqui nos comentários, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.